Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 119. Eu já nem sei dizer há quanto tempo nós estamos, cada domingo pela manhã, abrindo aqui no Salmo 119. Depois tem que somar aí para ver. Salmo 119. Nós vamos dar continuidade, lendo a partir do versículo 145, mais uma seção do Salmo. Lembrando que o alfabeto hebraico consta de 22 consoantes, não é? O alfabeto hebraico não tem vogais, apenas consoantes, são 22 consoantes. E o Salmo 119, relembrando essa informação lá do início dessa série que estamos trabalhando, tratando sobre a gloriosa lei do Senhor. Portanto, o Salmo ele foi estruturado por Davi a partir da quantidade de consoantes do alfabeto da língua hebraica, né? São 22, então ele estruturou o Salmo em 22 sessões, cada sessão de 8 versículos. Então nós temos essa estrutura. Ele é um salmo chamado de salmo didático, porque ele assume essa estrutura e cada letrinha, cada consoante do alfabeto hebraico, as 22. Então, a primeira sessão ele começa com a primeira consoante, Aleph. E cada palavra dos 8 versículos começa exatamente com esta consoante. E assim ele vai. Bet, segunda consoante. Então, 8 versículos que começam com esta consoante. E assim ele vai, 22 sessões, estruturando o Salmo 119. É um salmo didático. Ele lida com o tema central, que é a lei de Deus, a preciosa lei de Deus. Ele todo, em sua estrutura toda, Davi está não somente trazendo o momento de sua vida, expressando à medida em que ele ora, clamando a Deus por socorro, pedindo a Deus para que ele esteja firme, protegido e apegado à lei de Deus, mas não apenas expondo por consequência aquilo que ele está vivendo, o momento que ele está passando na vida, mas o seu alvo certamente é colocar em relevo, no lugar mais alto, na posição de maior visibilidade, de maior destaque, quão preciosa é a lei do Senhor, quão preciosa é a lei de Deus, a palavra de Deus. E ele vai usar ao longo deste salmo, como ele já fez lá no Salmo 19, ele vai usar palavras diferentes para falar da mesma coisa. Ele chama a lei de lei, ele chama a vontade de Deus revelada de lei, ele chama essa vontade de Deus revelada de juízos do Senhor, de mandamentos do Senhor, preceitos do Senhor, não é? E ele vai fazer isso, decretos do Senhor, entendendo que, ainda que ele use expressões, palavras que variam, ele está falando da mesma verdade. Qual é a vontade de Deus para o seu povo, e para o seu povo em todas as eras, em todas as épocas? Então, qual é a vontade de Deus para nós hoje? Que vontade é esta que Deus revelou? E é isso que nós estamos vendo à medida em que cada domingo nós abrimos a Escritura. Eu queria, a título de introdução, de me achegar ao texto, lembrar aqui ainda, ontem encontrando um irmão querido lá da Igreja Batista Central,
um amigo de algum tempo, um irmão muito precioso, ele me falando de como tem sido maravilhosa essa experiência de ouvir sermão expositivo, né? E quando a gente entende isso e cada domingo a gente parar para ouvir a Escritura continuamente sendo pregada, né? A gente não só lê a Escritura continuamente, mas a gente lê, a gente procura pregar na maioria das vezes de forma continuada. Isso é uma tradição da história da Igreja Reformada, e boas tradições a gente não pode jogar no lixo. Não é assim com a nossa família? Não tem boas tradições familiares que passam do passado dos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para nós, e nós estamos passando para os nossos filhos, à medida que nós praticamos aquilo, e a gente espera que os nossos filhos continuem. Então as boas tradições, elas merecem ser repetidas, praticadas, vivenciadas. É assim também no contexto da igreja, da fé, do povo de Deus. Nós temos tradições boas que são tão úteis, tão didáticas, tão aplicáveis para a educação do povo de Deus na justiça, na fé, no temor de Deus, e nós, portanto, não devemos abrir mão dessas boas tradições. Então, ouvi isso desse irmão, de como tem sido bendita essa experiência de ouvir o seu pastor pregando expositivamente a Escritura, abrindo um livro da Bíblia no primeiro capítulo e indo ao final dele. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui. Não é um livro, o Salmo 119. Ele poderia ser um livreto, né? Porque ele é grande. Vamos ler então o texto, diz assim, a partir do verso 145. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se, digo, às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, e eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Amém. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração, como já foi orado há pouco. Eu quero pensar nessa manhã, a partir desse texto que acabamos de ler com vocês, sobre a lei e a oração na vida do justo. A lei e a oração na vida do justo. Nós voltamos então a esta parte considerável do saltério, dos Salmos, do livro dos Salmos, o Salmo 119, e cada retorno que nós fazemos a essa parte tão considerável desse livro magnífico, desse conjunto de livros, né? Porque os Salmos, o livro dos Salmos, como a gente usualmente costuma se referir, na verdade, né? Como diria Jesus, na verdade, eu vos digo. O grande livro dos Salmos é a reunião de 5 livros. Então são 5 livros de Salmos que juntados formam o saltério, o inário, o cancioneiro do culto, da adoração, da devoção do povo de Israel no Antigo Testamento e do povo de Israel no Novo Testamento também. Visto que a igreja de Cristo Jesus, que se espalha por todas as partes deste mundo, é com muita propriedade também reconhecida e assim chamada de o Israel espiritual de Deus. O Israel de Deus somos nós também, visto que nós também somos descendência de Abraão.
visto que nós também somos filhos de Abraão. Todo aquele que crê, todo aquele que é da fé, todo aquele que anda nas pisadas de Abraão também é filho de Abraão. E isso é maravilhoso. Pois quando nós nos lembramos, ou quando nós nos referimos dessa forma, nós estamos trazendo à memória, nos recordando de que o nosso Deus, Ele é o Deus da aliança, que Ele fez um pacto com o seu povo no passado, e a Ele agradou nos chamar, por meio de seu Filho, nos incluir neste pacto, nos colocar nesta aliança. Nós estamos aqui porque Ele quis, nós estamos aqui porque Ele nos chamou, nós estamos aqui porque Ele nos amou. Bendito seja o nome dEle para sempre. Voltar ao Salmo 119 é renovar uma experiência de aprendizado, é dar ao nosso coração, é dar aos nossos ouvidos, é dar à nossa alma a oportunidade de aprender um pouco mais da vontade de Deus, conhecer um pouco mais da vontade de Deus, o que deve nos mover numa oração, conhecer a vontade de Deus e sermos movidos em oração. Daí esta sessão nos mover a pensar exatamente sobre lei e oração na vida do povo de Deus, lei e oração na vida daqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Conhecer a Deus, conhecer mais da sua vontade, deve nos levar a orar, para que nós possamos viver esta vontade, viver isto, praticar isto. Essa é uma oração que nós precisamos persistir nela. Ajuda-me, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem me dado a conhecer, né? A praticar aquilo que o Senhor tem me dado a saber qual seja a tua vontade. Meus irmãos, Davi, ele está orando mais uma vez, ou ele está continuando na sua. Para nós, a gente pode dizer ele está orando mais uma vez, mas na verdade, essa é uma oração só de Davi. Ele está orando numa sequência direta. Passando de uma sessão a outra, isso sucessivamente. O Espírito de Deus está falando a Davi no coração dele, e ele está colocando isso em tinta, registrando essas palavras. Davi, ele ora, como todo aquele que tem fé em Deus, ele deve fazer. Porque todo aquele que tem fé em Deus precisa orar. Todo aquele que crê no Senhor, ele por alguma razão, achando-se desanimado a orar e desestimulado a fazê-lo, contudo, certamente em seu coração e em sua mente há a lembrança, há a ideia de que ele precisa orar. Quantas vezes já tive a experiência de ouvir um crente em Jesus dizer: olha, eu sei que eu preciso orar a Deus porque eu sou crente, mas eu não tenho conseguido fazer isso. Eu não tenho conseguido orar, eu me sinto desanimado, eu me sinto fraco, não impulsionado. Quando eu penso em tirar um tempo de oração, parece que 1 milhão de outras coisas surgem ao meu redor, ocupam os meus pensamentos, invadem o meu coração, e um dia mais termina e eu não consegui fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Um crente orando, é isso que nós temos aqui. Um crente da antiga aliança, um crente que conhece a Deus, ele está orando ao Senhor, ele está em oração. E quando a gente faz essa fala, meus irmãos, isso não parece ser algo assim extraordinário, não é verdade? Não parece, porque deve ser a coisa mais natural, mais comum a gente poder dizer: olha, tem um crente ali orando. Porque a oração na vida do cristão é uma coisa que está entranhada a ele, né? Faz parte dessa identidade do cristão. Não tem como não orar, ou não tem como imaginar ser um
cristão e desassociar dessa identidade a oração. A oração faz parte. Como eu disse, todo que tem fé em Deus, todo aquele que é crente em Deus deve dirigir ao Senhor as suas orações. E Paulo, o apóstolo de Cristo, da glória de Deus em Cristo, ele diz que nós devemos fazer isso continuamente, sem cessar, sempre, muitas e muitas vezes. Contudo, meus irmãos, o que nós precisamos então ao olhar, quando olhamos para os versículos iniciais dessa sessão 145 e 146, o que nós precisamos ou que nós devemos perceber aqui, notar, é algo que Davi fala com muita precisão. Ele diz: de todo o coração. Essa frase que Davi pronuncia aqui, essa frase que Davi ora, que ele dirige a Deus enquanto ele ora, de todo o coração, ela deve ser sublinhada. Se você, a propósito, for muito rigoroso, muito preciso quanto ao que eu estou falando, essa frase merecia ser sublinhada na sua Bíblia, para quando você voltar a esse texto, isso chamar a sua atenção, porque isso sobressalta, isso pula aqui quando Davi está falando a nós. Ele diz de todo o coração. Meus irmãos, enquanto os homens que vivem para este mundo e que vivem dependentes deste mundo, para atender à agenda desse mundo, e atender à agenda do mundo implica em atender a própria agenda do coração do homem mundano. Porque o coração do homem mundano, o coração do homem que não é justo, ou o coração do homem que não foi justificado, ele é o coração segundo o mundo. Ele anseia pelas coisas do mundo, ele deseja as coisas deste mundo. Portanto, enquanto os homens que são assim, os homens que vivem para o mundo, enquanto eles se voltam para as coisas que são daqui, enquanto eles se agarram a estas coisas, aquilo que o mundo pode oferecer e que pode atender os anseios do coração, os filhos de Deus, como Davi diz aqui, eles dirigem as suas afeições para Deus. Eles não dirigem as suas afeições na direção do mundo, mas eles colocam essas afeições para cima, onde Deus está, onde Deus tem a sua habitação, onde Ele tem o seu trono. A ideia nas Escrituras, essa é a imagem. Nós trabalhamos com imagens, não é? À medida em que nós estamos falando aqui, sem perceber, o seu cérebro, sua mente está construindo imagens. A gente trabalha com essa construção do imaginário. Esse imaginário está funcionando. Então, quando vocês ouvem eu dizer, olha, Deus está no céu, o trono dele no céu, talvez sem perceber, a sua mente desenhou um trono, uma espécie de trono de cadeira elevada. A sua mente já imagina um ser, um lugar, um ambiente, um espaço diferente para onde os seus pensamentos são elevados, transportados. Davi está dizendo então que ele não é um homem mundano que coloca o seu coração, que dirige as suas afeições ao mundo, mas ele eleva as suas afeições para Deus. Ele coloca no céu, ele diz, de todo o coração eu te chamo. Do coração, ó Deus, de todo o meu íntimo eu te invoco, ouve-me, Senhor. É isso que ele está dizendo. De todo o coração. Davi está nos ensinando, Deus nos ensina que não é na formalidade do comportamento, não é na frieza da formalidade do comportamento, mas é na essência, é naquilo que está dentro, daquilo que está no interior. Não eram então palavras apenas o que Davi estava dizendo, quando ele diz,
de todo o coração eu te invoco, Senhor, ouve-me. Não eram apenas palavras, mas Davi está declarando, são intenções do coração. São intenções do coração, da alma, do interior. Meus irmãos, Deus não ouve estética. Deus não ouve forma. Ele ouve sons do coração. É por isso que nós somos chamados a cantar a Ele, louvar a Ele, não de lábios meramente, mas das estruturas do coração. Nós somos chamados a orar a Ele não meramente de lábios, mas do coração. Davi está fazendo exatamente isso. Eu invoco a Ti, Senhor. Ele abandona as estruturas, as formalidades, e ele então coloca o coração dele diante de Deus. Mas será que nós podemos orar a Deus não exatamente dessa forma? É lógico que sim. E não é muito difícil, talvez, a gente perceber que a gente possa estar orando a Deus, buscando a Deus a partir da frieza da formalidade, ao invés da essência do coração. Se a gente tiver um tempo de percepção, de reflexão e parar para pensar como tem sido essa nossa experiência de oração com Deus. Sabe, uma das coisas assim que me deixa profundamente preocupado é quando nós estamos sendo, por exemplo, conduzidos por alguém, ou talvez não conduzidos, mas quando alguém está colocado na presença de Deus com outros irmãos, e aquela pessoa está orando a Deus ali, e nós estamos orando com ele ou com ela, não é? Juntos ali, ainda que a voz daquela pessoa seja aquela voz que se ouve, porque a oração deve ser entendida, não é? Então, essa é uma distinção entre a tradição reformada e pentecostal. Você vai numa tradição pentecostal e alguém, eu não sei por que eles dizem assim, fulano vai orar, porque no fim das contas todo mundo está orando ao mesmo tempo e ninguém entende ninguém. É uma loucura. Porventura, entrando alguém, não dirás que estáis loucos? Ninguém entende nada. Aí você começa a orar e o outro ora, e cada um quer orar mais alto que o outro, e fica aquele negócio, aquele nuviado de vozes, ao ponto que o que começou a orar já terminou a oração, mas ninguém sabe que hora terminou, porque ninguém está ouvindo ninguém dizer amém. E até que alguém bata numa campa, blim, 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 aí todo mundo entendeu que terminou a oração. Isso não faz sentido. Então normalmente a gente assim, fulano vai orar, nós vamos orar com ele, então aquela voz ela vai ser ouvida, a oração vai ser ouvida e entendida, e nós estamos ali orando. Mas o ponto que eu queria era que às vezes nós estamos sendo visitados pela graça de Deus através de alguém que está orando ali conosco, mas que foi convocado para isso, e a gente pode perceber como aquela oração está se tornando um rio de vida fluindo do coração, repleta de quebrantamento, repleta de contrição, repleta, cheia de paixão por Deus, de dependência, de necessidade. Eu não consigo entender como as outras pessoas continuam frias. Do jeito que começaram, elas vão terminar. Elas não conseguem se quebrantar. Gente, a gente chora, a gente se quebranta. Claro, não é uma regra sem exceção, porque há casos e casos. Mas se você chega num ambiente, tem alguém ali chorando pela perda de um filho, pela perda de um ente querido, você que não é nada da pessoa, você acaba se condoindo, né?
Você acaba sendo atingido emocionalmente, e daqui a pouco você mesmo está enxugando suas lágrimas, você está quebrantado também, porque a gente tem essa capacidade de se identificar na dor do outro. Mas eu queria dizer que nós também, povo de Deus, temos a capacidade de nos identificar na alegria em Deus com o outro. E aí eu não sei como é que você vai ficar numa oração dessa, e você não vai se quebrantar, não vai ser tocado, não vai ser movido a ser também, sabe, quebrantado ali em oração e navegar e dar abraçadas nesse rio de vida que começa a fluir ali na oração. Às vezes Deus nos visita com muita graça em momentos de oração. Houve momentos de grande avivamento na igreja de Deus, porque esse povo, depois de ouvir a palavra de Deus, eles foram orar, e enquanto eles oraram, Deus aqueceu o coração dessas pessoas e produziu uma mudança, uma transformação a partir da Escritura enquanto eles oravam. Lembram de Jó? A Escritura diz que ele teve a sorte dele mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. E que amigos, não eram os amigos de Jó? Deus não ouve estética, Deus não ouve formas, Deus não ouve formalidades, mas Deus ouve os sons do coração. Matthew Henry disse que se a oração não passar de trabalho de lábios, ela é trabalho perdido. Se a oração não for mais do que o trabalho dos lábios, ela será um trabalho perdido, sem valor algum. Ele está enfatizando exatamente o que Davi nos ensina: a oração tem que proceder do coração. Alguns irmãos, eles têm se sentido tímidos para orar, especialmente quando não é apenas ele e Deus quem vai ouvir a oração dele, né? Tem gente que tem dificuldade com isso, ok? Então às vezes a pessoa assim: olha, se não é somente eu e Deus que vai ouvir a minha oração, eu não estou muito disposto, muito afim de orar não, eu me sinto tímido, medroso para isso. E alguns desses irmãos, eles consideram que não são bons em oração, eles não são bons em orar, que não são bons com as palavras, com as frases, com as construções daquilo que eles vão orar. Mas a verdade, meu irmão, é que pode não haver palavras e frases que impressionam os que ouvem. Pode ser que não se encontre nessas orações profundidade doutrinária, mas se essa oração proceder do coração, então ela certamente acertará o caminho até o trono da presença da glória de Deus. Ela chegará ao céu. Apocalipse diz que as orações dos santos são como um incenso que agrada a Deus, que sobe à presença de Deus, e são depositadas lá diante do Senhor. Que coisa magnífica essa ideia, né, que vem a nós, de como as nossas orações, elas são percebidas, ouvidas por Deus. Meus irmãos, quando nós ouvimos Davi orar, nós vemos que ele falava movido por uma forte expectativa de ser ouvido pelo próprio Deus. Veja que ele diz: ouve-me, Senhor. Ele diz isso porque ele espera por isso, ele espera que Deus o escute, ele quer, ele deseja, ele aguarda que o Senhor o ouça. Isso é, meus irmãos, tudo o que aquele que ao falar com Deus, ao falar a partir do coração, quer, deseja. O que nós queremos quando falamos com Deus, o que nós desejamos quando nós oramos a Deus, é que Ele nos escute, Ele nos ouça. Uma das razões mais importantes porque nós oramos, uma das mais importantes, porque nós oramos a Deus, porque nós dirigimos ao Senhor as nossas orações, é a certeza em fé que nós temos de que Deus ouve as orações dos seus filhos. Ele ouve. Spurgeon disse que se Deus não ouve a oração, nós oramos em vão. Isso parece muito com o que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou dos mortos,
a nossa fé é vã. De que vale a gente ter fé? De que vale tudo isso, né? Lembrei até do poeta, do cancioneiro popular. De que vale tudo isso, né? Se você não está aqui, de que vale? A gente redime a letra. De que vale tudo isso se o Senhor não ressuscitou? De que vale tudo isso se o Senhor não ouve a minha oração? Mas Davi disse: o Senhor ouve. É por isso que eu oro. É por isso que do meu coração dirijo a Ele as minhas súplicas, porque eu sei, Senhor, que Tu ouve a minha oração. Essa é uma das razões mais importantes, que mais dão razão, justificam as nossas orações. Ao orar com o coração, dirigindo-se ao Senhor, Davi ele demonstra que apenas Deus é a fonte do seu auxílio. Olha, irmãos, isso aqui é muito precioso. Quando nós dirigimos nossas orações a Deus, nós também estamos dizendo: Senhor, a nossa esperança, do nosso auxílio, do nosso socorro está no Senhor, é o Senhor. Portanto, a oração na vida do crente não pode ser o último recurso quando todos os outros fracassaram. A oração não pode ser a última tentativa nossa, quando o dinheiro já acabou, quando o plano de saúde já não atende, quando as situações, as circunstâncias são desfavoráveis, quando a gente não tem mais, quando mãos e pés estão atados agora, não há recursos humanos aos nossos olhos viáveis e ao nosso alcance. Então vamos orar, porque agora é hora de orar, gente. Vamos dobrar o joelho, chegou a hora. Não. Absolutamente não. A oração precisa ser a companhia da nossa vida em tudo, em todo o tempo. Nós podemos ter o dinheiro para pagar o exame, mas nós vamos orar, porque nosso auxílio é Deus. Nós podemos ter os amigos para nos socorrer, mas nós vamos orar, porque a gente sabe que se Deus não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Nós podemos ter recursos, mas nós vamos orar para aquele que é maior que os recursos. Nós vamos orar e colocar diante dele todas as coisas, esperar e confiar pela graça dele. Se Deus não ouve a oração, não vale a pena orar, mas a gente ora porque Ele escuta. Então, quando oramos dirigindo a Deus nossas orações, nós estamos dizendo como Davi: eu sei que o Senhor é o meu auxílio. Ele não ergue a sua voz a nenhuma outra pessoa. Davi não está orando aqui a ninguém que veio antes dele. Davi não está orando a Elias, Davi não está orando a Moisés, Davi não está orando a ninguém que o precedeu e que temeu e serviu a Deus e que já tinha partido desse mundo. Não, mas somente ao Senhor, o nosso Deus, Ele ergue a sua voz. Em todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, nós não encontraremos a mínima referência, nenhum sinal de que algum dos servos de Deus, quando orou, não dirigiu sua fala, sua voz, sua oração somente a Deus e a dirigiu a qualquer outro ser, a qualquer outra pessoa. Não, absolutamente. É somente ao Deus do céu. Quando Elias se viu diante do desafio no Monte Carmelo, ele não ora a ninguém a não ser a Deus. Quando Moisés se viu num aperto diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó logo atrás, ele não orou, ele não dirigiu suas orações a ninguém a não ser ao Senhor dos Exércitos. Quando Davi precisa buscar a Deus, ele não busca qualquer outro senão o Senhor Deus, o seu auxílio, a sua fonte de socorro. Porque nós o faríamos, irmãos? Seria uma atitude tola, desajeitada, reprovável. Seria desprezar o Deus que sempre está ao nosso socorro, pronto a vir ao nosso encontro. Davi, ele ora a Deus. Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ele diz: vocês devem orar assim. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer: Pai nosso que estás nos céus. Vocês não vão dizer Mãe nossa que está no céu, tio meu que está no céu, Antônio, José, Pedro, Tiago, Jorge que está no céu. Vocês vão dizer: meu Pai que está no céu. É essa a oração que vocês vão fazer. A pergunta 179 do nosso catecismo, ela diz:
Devemos orar somente a Deus? É uma pergunta. E a resposta é sim, porque Ele é o único que pode esquadrinhar o coração. Quem pode conhecer o coração senão o Senhor? Sim, porque Ele é o único que pode ouvir os pedidos, até quando os lábios continuam fechados, porque Ele escuta quando nós não abrimos a boca, porque Ele vê quando ainda é trevas. As próprias trevas são para Ele como a luz do meio-dia. Isso é extraordinário. A quem oraremos somente a Deus? Sim, porque só Ele é capaz de cumprir os desejos do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz o salmista. Ele diz, meus irmãos, na sequência, veja o que Davi diz: eu observo os teus decretos, final do verso 145, no final do verso 146, eu guardarei os teus testemunhos. E aqui nós precisamos considerar uma verdade insofismável, uma verdade, meus irmãos, que não pode ser contestada, absolutamente. O que Davi está dizendo é que aquele que ouve a Deus, ele deve crer que Deus o ouvirá também. Mas o contrário é verdadeiro: aquele que não ouve a Deus não deveria esperar ser ouvido por Deus. O que Davi ensina é que aqueles que não ouvem a voz de Deus, do Senhor na palavra dele, aqueles cujo coração não se prestam a ouvir a voz de Deus, aqueles que são rebeldes de coração, e às vezes os filhos de Deus se tornam rebeldes, duros de coração, endurecidos, e em seu coração eles se fecham, eles tapam os ouvidos, ainda que a voz profética, ainda que a voz da pregação da verdade de Deus, fiel e bíblica, seja proferida, eles tapam os ouvidos, eles fecham o coração, eles estão dizendo: eu não vou ouvir o Senhor, eu não quero ouvir o conselho de Deus, eu não quero ouvir a palavra de Deus. E se aqueles que se indispõem a ouvir a voz de Deus, contudo dirigem a Deus a sua própria voz, haveríamos de esperar que Deus dê ouvidos a tais pessoas? Porque o que pediria a Deus aquele que não tem nenhum desejo de ouvir a voz de Deus? Senão, dirigindo-se ele a Deus, requereria de Deus que Deus atendesse os seus próprios caprichos egoístas, vaidosos, carnais e pecaminosos. Porque como é que nós modelamos, irmãos, o que nós vamos levar a Deus, sendo, ainda que isto seja o desejo do nosso coração, nós modelamos isso através da palavra de Deus. Nós ouvimos o que o Senhor diz, nós modelamos o que nós queremos levar a Deus em oração. Mas se eu não ouço o que Deus diz, tampouco Deus vai ouvir o que eu tenho para dizer para Ele. Porque no momento que eu abro mão de ouvir o que Deus tem para dizer para mim, tudo o que eu tenho é o que eu mesmo tenho para dizer para mim. Isso é idolatria, sutil. Davi diz: eu observo os teus decretos. Veja, ele está dizendo: Senhor, eu ouço a tua voz, eu presto ouvidos aos teus mandamentos. Essa é uma verdade, meus irmãos, que nós não podemos pular. Aquele que ouve a Deus também deve crer que Deus o ouvirá. Veja como Davi coloca na mesma sentença, versos 145 e 146, o pedido dele para que Deus o escute e a declaração dele de que ele está ouvindo a palavra de Deus. No mesmo lugar: Deus, me escute, por favor, porque eu tenho ouvido a tua voz. Está no mesmo lugar. Aquele que ora deve também querer ouvir a voz de Deus. Aquele que quer falar com Deus deve estar no seu coração desejo de ouvir o que Deus tem para falar para ele primeiro. Nos versos 147, 148, vejam, Davi diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo,
Na tua palavra espero confiante, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas da noite, para que eu medite nas tuas palavras. Agora, note aqui, meus irmãos, duas coisas importantes Davi coloca aqui, nesses 2 versículos. Um senso de urgência em buscar a Deus. Antes de amanhecer, ele já busca a Deus. No momento de sua aflição, no momento de sua dor, de sua agonia, ele desperta mais cedo. Porque veja como é interessante, quando a gente está passando por problemas, a gente não consegue dormir muito cedo, nem consegue dormir muito. A gente demora para dormir, porque parece que o sono se vai, não é? Principalmente para aqueles que têm problemas com insônia, o sono parece que foge. E quando agarra no sono por conta do cansaço, o corpo não aguenta, ainda cedo acorda. E aí a pessoa vive esse dilema de dormir tarde porque não consegue dormir logo, e às vezes de acordar cedo porque está no meio de um grande conflito e a cabeça dispara, né, o relógio. Há todo um desequilíbrio biológico, né, hormonal, mexe cabeça, mexe com o corpo, palpitação, né? Falta de apetite. Aí Davi está dizendo aqui, olha, antes do dia amanhecer eu já estou orando, buscando a Deus, clamando, e eu não adentro as vigílias da noite, logo eu antecipo as vigílias da noite. Eu levanto muito cedo, eu deito muito tarde, e quando eu levanto muito cedo eu busco a Deus. Quando eu vou dormir muito tarde eu já tenho buscado a Deus também. Isso revela um senso de urgência de buscar a Deus, e ainda revela uma outra coisa, a perseverança em esperar em Deus, porque Ele diz, veja, eu me antecipo e no final eu espero com confiança na Tua palavra. Urgência e perseverança. Os meus olhos se antecipam às vigílias, mas eu medito na tua palavra. Então ele está dizendo, eu tenho urgência em te buscar, mas eu também tenho perseverança em esperar no Senhor. Não é fácil isso. Deus era a prioridade de Davi, alguém tem dúvida? Davi dependia de Deus, por isso, em seu tempo de agonia, de provação, ele antecipa o amanhecer, e antes que as vigílias se iniciem, que as vigílias da madrugada cheguem, ele já está também buscando a Deus. Mais uma vez, Matthew Henry, ele faz um comentário pertinente. Ele diz assim, Davi começava o dia com Deus. Davi começava o dia com Deus. A primeira coisa que ele fazia de manhã, antes de acolher qualquer negócio, era orar. Quando a mente dele estava mais fresca, e na melhor forma, na melhor disposição, né? De manhã cedo a mente está mais fresca, está na melhor disposição. Ele diz ainda, mesmo nas vigílias da noite, quando despertava do seu primeiro sono, ele preferia meditar e orar, ao invés de se virar e dormir de novo. Você já foi acordado assim de madrugada? Sono se foi de repente assim. Aí você deita, você tenta dormir de novo e parece que o sono está fugindo de você. Já passou por isso? E quantas vezes você percebeu assim que muito provavelmente foi o Senhor te acordando para você buscar Ele nessa experiência da vigília da noite, né? Olha, não tem nada a ver com fila menor. Fizeram até uma música velha tola, bestalhada aí. De madrugada é melhor para orar porque a fila é menor. Não tem nada a ver, gente. Isso é coisa de quem não conhece Bíblia, quem não tem doutrina. E o povo canta essas asneiras, essas bobagens, cheio de alegria, né? Coisa louca. Não. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Se você não teve essa experiência ainda de acordar de madrugada assim, lá pelas 3:30 da manhã, para orar, faz um teste, experimenta. Não tem nada de mágico, tem nada de, nossa, vai descer um super poder aqui agora, Power Rangers, hora de morfar, 3 da manhã, o Power Ranger da oração, hora de morfar. Não, tem nada a ver, nada.
Mas é porque esse é um momento, né, que na calada da madrugada o silêncio impera, não é verdade? Você não tem os sons que estão correndo no mundo. Não tem o vizinho que está batendo a panela, não tem a vizinha que está cozinhando, que está lavando, o outro lavando o carro, o outro com o som ligado. Você tem um silêncio profundo. E sua mente está ali tão fresca, tão fresquinha. Você não tem por que se ocupar com as demandas que você terá quando o sol raiar, que são ordinárias. Você está meio que desconectado dos seus compromissos do dia. É esse momento que proporciona um tempo de oração rico. Você já viu que Jesus fazia isso muitas vezes? Antes do alvorecer ele estava orando. Davi, nesse momento de necessidade extrema, ele está antecipando o seu amanhecer orando. Experimente isso. Na sequência, o verso 149, olha aí, vemos como Davi, ele quer ser ouvido por Deus, mas ele sabe que ser ouvido por Deus é um ato da bondade de Deus. Verso 149, ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Ninguém pode ser ouvido por Deus enquanto achar que Deus está obrigado a atendê-lo. Ninguém será ouvido por Deus enquanto pensar que sua urgência estabelece a obrigação de Deus. A nossa urgência não vai determinar a obrigação de Deus. Tem gente que ora pensando que é assim. Eu tenho pressa, Senhor, eu tenho pressa. Então o Senhor tem que fazer. É preciso, meus irmãos, entender que Ele nos ouve por bondade, não por obrigação. Por uma bondade, por uma misericórdia que emana, que procede do coração dEle. Sabe, você já viu aquelas imagens na internet do sol, né? Dos raios do sol, emanando do sol, é uma imagem extraordinária, né? Que a gente vê de muito longe pelos recursos da tecnologia. Imagina o coração de Deus como o sol, emanando aquelas ondas poderosíssimas de misericórdia e de bondade. É um coração extraordinário. Davi, ele está dizendo que Deus o ouve por causa da bondade dele, da misericórdia dele. É preciso que nós entendamos que Ele nos escuta, porque Ele é bom, por misericórdia. Por isso que Davi pede, ele não ordena. É por isso que nós não ordenamos, nós pedimos. Perceba, meus irmãos, percebam que aqui Davi não diz, ouve, Senhor, minha oração, ou simplesmente, ouve, Senhor, o meu pedido. Olhe comigo para o texto. Não é assim que ele diz, veja. Ouve, Senhor, a minha oração. Não é assim que ele diz, ouve, Senhor, o meu pedido. Mas como é que ele diz aí? Ouve, Senhor, a minha voz. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é extraordinário. Talvez assim, por quê? Deixa eu te ajudar a entender isso aqui. Presta atenção. Isso aqui é bom. Isso aqui, meus irmãos, sugere que Davi, diante de Deus, ele não fala apenas com o coração, porque Deus ouve os sons do coração, mesmo quando não sai uma palavra da nossa boca. A gente sabe, isso é verdade. Deus conhece o coração, Deus ouve os sons do coração. Mas quando Davi diz assim, Senhor, ouve a minha voz, ele está dizendo, eu abri a minha boca e eu ouvi a minha própria voz orando a Deus. E eu estou pedindo a Deus que escute também o que está saindo pela minha boca. Esse homem não apenas está orando com o coração e do coração, mas os sons do seu coração estão sendo traduzidos pela boca dele.
ele ouviu a própria oração. Ele está dizendo: Senhor, estou falando. Spurgeon, ele disse algo muito interessante: os homens consideram muito útil usar suas vozes em oração. É difícil manter por muito tempo a intensidade da devoção, a menos que nos ouçamos falar. Queria dizer para você uma coisa: você que diz assim, eu não consigo orar mais do que 5 minutos, pastor. Lamentável, triste. Pode ter certeza. Pastor, eu não consigo orar mais do que 10 minutos. Triste. E não é que Deus não escute a oração de 5 minutos, de 1 minuto, de 30 segundos, de 10 minutos. Mas se a sua vida de oração toda é: eu não consigo orar 10 minutos, você está na UTI. Pode ter certeza, você está na UTI. O bip está bem fraquinho. Você está quase morrendo. Agora eu queria te dizer uma coisa: uma das estratégias para você começar a melhorar a sua vida de oração, pare de orar em silêncio. Comece a ouvir a sua voz orando. Comece a se ouvir em oração. Davi está fazendo isso aqui. Está orando. Spurgeon disse: os homens consideram muito útil usar a voz em oração, porque é difícil manter tempo de intensidade em oração, em devoção, a menos que se ouça. Por isso Davi rompe o silêncio. Ele rompe o silêncio, levanta-se de suas meditações silenciosas e ele começa a chorar com voz e coração ao Senhor seu Deus. Você precisa ouvir os soluços. Você precisa ouvir o seu barulho em oração. Quando você está buscando a Deus lá na sua casa, no seu quarto, de repente, talvez. Quando a situação proporcionar, comece a ouvir a você mesmo orando a Deus. O homem que disse: salva-me, o homem que disse: ouve-me, agora ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. É o que ele termina no verso 149. A minha voz, agora eu levanto a voz. Eu estava orando em silêncio do coração, mas agora eu escuto a minha voz. Escuta também, Senhor, a minha voz. É aquele homem agora que se derrama na presença de Deus, que soluça na presença de Deus, que lava as pálpebras com as lágrimas. E ele diz: agora, Senhor, vivifica-me com a tua palavra. Este é o testemunho, irmãos, de que aquele que, embora esteja respirando, ele não pode estar vivendo de fato senão na palavra de Deus. Nós precisamos dela para respirar. Ela que nos sustenta, ela que nos anima, ela que nos conforta, ela que nos encoraja. Ela é o pão verdadeiramente que nutre a nossa alma. É por isso que ele une a palavra e a oração. E ele termina no finalzinho aí, versos 150 e 151, falam de como os inimigos de Davi se aproximam dele a todo tempo, estão mais perto, encurtando, chegando mais perto. Ele diz aí, verso 150, aproximam-se de mim os que andam de maldade em maldade, os que querem a maldade. Eles afastam-se da sua lei, Senhor. Observe, os inimigos não se cansam de procurar a maldade. Eles procuram mais e mais. Homens obstinados de coração, homens certos da maldade, querem a maldade. Era uma ameaça. Mas veja o que Davi diz no verso 150, no verso 151, tu estás perto, Senhor. Isso aqui é maravilhoso, porque enquanto os inimigos estão se aproximando de Davi, Davi diz: mas o Senhor já está comigo todo o tempo. Mas o Senhor já está aqui, o Senhor está perto de mim. Eles estão vindo, mas o Senhor já está comigo, porque assim Ele está conosco em todo o tempo. E Ele vai, meus irmãos, então nos encaminhar e terminar esta sessão, no verso 152, dizendo: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Os inimigos estão vindo, mas o Senhor já está comigo. Senhor, os teus mandamentos são antigos, é o que Davi está dizendo. Os teus mandamentos, a tua palavra é antiga. E quando Davi diz que os mandamentos de Deus são antigos,
que a palavra de Deus já é conhecida, é antiga de sempre, e ela permanece sempre. Qual a lição que ele quer que a gente aprenda aqui, irmãos? De que são confiáveis. Aquilo que é antigo e que vai permanecer para sempre é confiável. Nós podemos confiar. Davi está dizendo: eu confio nessa palavra, eu permaneço nela, eu estou nela. Quando vemos que Deus revelou sua vontade pelos profetas e apóstolos, significa que Deus não mudará essa palavra. Aquilo que Ele revelou é seguro. Não há uma vontade de Deus para a igreja aqui hoje, e não há uma vontade de Deus para a igreja hoje em outro lugar. A vontade dele é a mesma para o povo dele, porque Deus é o mesmo Deus, e o povo de Deus é o mesmo povo, que busca a mesma vontade. Por isso devemos orar a este Deus, buscando ao Senhor, porque a lei e a oração devem fazer parte da vida dos justos. A lei e a oração, os mandamentos e a oração, a palavra e a oração. Juntar ao nosso aprendizado, juntar ao que nós podemos conhecer de Deus, as nossas orações. Deus ouve a oração que sai do coração. Deus não ouve nossas encenações vazias. Deus ouve a oração que brota do coração. E ao orar, que nós possamos desejar ardentemente, como Davi, sermos ouvidos pelo Senhor. Que nosso coração esteja certo, em fé, de que Ele está nos ouvindo, irmãos. Que Ele nos ajude quanto a isso. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Falamos de oração, vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos orar a Ele. Nosso Deus bom e gracioso, o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha. Em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti nós esperamos, Senhor. Que o aprendizado dessa manhã esteja unido às nossas orações diante do Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Nos anime e nos fortaleça para a Tua glória e a nossa súplica humilde, pois sabemos que o Senhor nos ouve, ó Deus. Verdadeiramente o Senhor nos ouve. Por isso, em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos ao Senhor. Amém.